Кто-то ходит за окном и стучится в двери. Boa noite, sou jornalista de Porto Alegre e essa história me foi contada por um ex-delegado e outros membros antigos da Brigada Militar de Porto Alegre, durante um churrasco à noite com histórias macabras. Este relato ocorreu na década de 80 e justamente por crimes e violências terem consequências reais, eu tenho a obrigação de afirmar que essas histórias são de ficção. A Zona Sul de Porto Alegre é conhecida por uma beleza natural de parecer uma cidade do interior com estradas de chão batido, enormes campos cheios de mato, morros verdes e a praia de Ipanema, que na verdade fica no Rio Guaíba, e a beleza da Zona Sul contrasta diretamente com a escuridão das noites. A Estrada de Três Meninas, em Porto Alegre, é uma legítima estrada assombrada à noite. Tem histórias assustadoras em toda a sua extensão. Algumas histórias são de próximo ao Hospital Vila Nova, até o seu fim, na Estrada Costa Gama. E aqui vão algumas histórias assustadoras que me foram narradas pelo delegado que cuidou dos casos. A primeira chamada foi de uma senhora que morava sozinha apenas a algumas quadras do antigo Hospital Vila Nova. O seu nome era Glória. Ela era uma professora aposentada que vivia sozinha desde que o filho se casou, e ela tinha alguns cachorros em casa. Consta no depoimento dela que uma noite ela estava preparando a janta e escutando o Jornal da Noite, antes da novela. Foi aí que ela começou a escutar os cães do bairro latindo. O que era normal dos cães fazerem quando pessoas estranhas passavam a noite pela rua. A dona Glória olhou pela janela e não viu ninguém. Então, decidiu fechar algumas janelas, principalmente por causa do frio. Os cães latiam na rua, enquanto ela assistia a novela. E foi aí que ela viu a porta da casa ser aberta por alguém, o que a assustou muito e fez as suas cachorrinhas começarem a latir dentro de casa. A porta não chegou a abrir nem a metade. E mesmo com silêncio, a Glória sabia que tinha alguém na entrada da sua casa, e poucos metros de si mesma. A cachorrinha Lady, uma companheira mais corajosa, se aproximou da porta para latir e assustar o invasor. E foi nessa hora que uma mão negra e peluda adentrou silenciosamente pela porta até a cachorrinha. E um único movimento a agarrou e saiu correndo. Dona Glória ficou horrorizada e rapidamente se levantou para fechar a porta. Ela olhou para o chão onde a Lady foi agarrada e viu uma horrível mancha de sangue. Ela pensou em ir atrás da cachorrinha, mas teve medo e começou a fechar as portas e janela. E foi aí que ela ouviu a Lady gritar e chorar. A dona Glória se trancou dentro de casa apavorada. Uma hora depois, ela ouviu o choro de outra cachorra sendo atacada e morta. Aquilo foi horrível e triste, porque a bichinha tinha uma história de amor e carinho. A polícia foi chamada no outro dia
para ver a cena do filme de terror, que aconteceu na casa da Dona Glória. Ela passou mal e teve que ser hospitalizada. Ainda naquele ano de 1983, houve mais um caso parecido, muito contado pelas pessoas. O velho gaúcho, Tibúrcio, cavalgava o seu cavalo chamado Fusca. Ele estava com o tradicional 38 na cintura, acompanhado do seu cachorro vira-lata. Bem, eram mais de 3 horas da manhã, e o Tibúrcio estava voltando para casa completamente bêbado. Tibúrcio não se preocupava com a segurança, pois ele era o bicho mais assustador da estrada. E não se preocupava com a bebedeira, pois cavalo ensinado tem direção automática. Foi então que o seu cachorro vira-lata começou a latir insistentemente. Havia algum animal no mato que chamou a atenção do cachorro. Tibúrcio parou seu cavalo e olhou para o lado que o seu cachorro latia. Calmamente, ele acendeu um cigarro de palha e balançou o fósforo para cima, para ver o reflexo dos olhos do bicho que estava na escuridão. Ele viu 2 reflexos vermelhos no mato parado a poucos metros, abaixado. E foi quando ele falou uma piada para o seu cachorro. "Vai lá, seu bicho feio vira-lata, vai comer essa onça." Foi então que o cachorro foi lá brigar. Imediatamente começou uma barulheira de uma briga feia no mato. E foi quando Tibúrcio viu seu velho cachorro literalmente sendo jogado para longe. O bicho que atacou o cachorro imediatamente foi para cima do cachorro no chão. E foi quando o Tibúrcio desceu do seu cavalo e deu uma bela paulada no meio da orelha do animal. Conta Tibúrcio que tudo parou e um silêncio de tensão se impôs no ar. O animal que estava em cima do seu cachorro começou a se levantar lentamente. Primeiro, ele parecia ter a altura de um cachorro normal, mas aos poucos ele foi se levantando e ficando em pé da altura de um homem de 1,90 m. E Tibúrcio sabia que aquela criatura era um lobisomem. A criatura atacou o velho Tibúrcio, com garras e mordidas que o deixaram gravemente ferido. E a criatura só se afastou porque o Tibúrcio foi defendido pelo seu velho cachorro vira-lata e também pelo seu cavalo. O lobisomem ganhou um coice de 2 patas do cavalo, e assim a coisa começou a se afastar. O Tibúrcio montou rápido o cavalo para fugir, com sangue em todo o rosto. Ele sacou a sua arma e apontou para trás, e deu 2 tiros. Em seguida, saiu em disparada com o cavalo. E logo chegou no Hospital Vila Nova, pedindo para chamar a polícia, onde relatou tudo o que aconteceu. Os seus ferimentos foram graves. Ele perdeu um pedaço do escalpo do cabelo e ferimentos no rosto, braços e troncos. Perdeu um pedaço da orelha e levou uma mordida tão grave que rompeu uma artéria do seu braço e quase morreu. E o seu relato deu à polícia as informações que ajudaram a montar a investigação. Uma das histórias mais tristes aconteceu em 1984. A empregada doméstica Marielle caminhava com a sua filha de 1 ano pela estrada, quando percebeu a presença de um enorme cão marrom
deitado e escondido no meio do mato. Naquela hora, ela não viu nada demais, pois o cachorro tinha a cabeça parecida com um pastor alemão, só que muito mais peluda. E normalmente aquilo parecia um cachorro normal. E acima de tudo, era dia. Não havia com o que se preocupar. Marielle caminhava com a sua filha pela estrada, brincando e cantando. Estava voltando para casa e percebeu que o cachorro estava seguindo ela e a criança por mais de 100 metros por dentro do mato e se deitando para esconder na hora em que Marielle se virou. 15 minutos depois de caminhada, Marielle olhou para o mato novamente. E o cachorro tinha seguido ela e a sua filha por dentro do mato. E ele sempre se abaixava quando ela olhava para o mato. Aquela coisa estava a uma distância de uns 10 metros. E dessa vez, Marielle ficou com medo e pegou a sua filha no colo. Ela logo apertou o passo, com certo medo do cachorro. A sua filha, criança alegre e inocente, olhou por cima do ombro da mãe e falou: "Au, au". A Marielle olhou para trás e viu o cachorro deitado no chão batido da estrada. Ela apertou o passo de novo. E ainda com a filha no colo, ela andou mais alguns metros procurando alguém para ajudá-la. Mas a estrada estava deserta e nem carro passava. E quando Marielle olhou para trás novamente, o cachorro estava de pé. Marielle começou a correr e a gritar por socorro imediatamente com a filha no colo. E prontamente o animal alcançou Marielle e a derrubou no chão com a sua filha. No desespero, a mãe encostou a filha no chão e se jogou por cima dela, para que a criança não fosse atacada. A Marielle sentiu uma dor agoniante antes de ver o vermelho do próprio sangue. E foi quando o monstro saiu de cima dela, puxado pelo seu marido Gilmar, que defendeu a mulher e a filha armado com um pedaço de pau. Na briga, a criatura mordeu e arrastou Gilmar para o mato. As suas últimas palavras foram para Marielle fugir. O Gilmar era um mecânico, honesto e pai de 3 filhos. E morreu como herói, defendendo a sua mulher e a sua filha. Entre 1984 e 1985, funcionários do cemitério de Vila Nova registraram boletins de ocorrência denunciando um animal que apareceu e que matava os animais domésticos. O cemitério da Vila Nova é um lugar de descanso tradicional com covas no chão, cheias de estátuas, crucifixos e muito respeito. É um lugar lindo de dia e com lindas estátuas de anjo e santos, e o aroma de flores. No primeiro boletim de ocorrência, o guarda noturno afirma que não viu nada na noite até fazer uma ronda no cemitério e descobrir que um gato conhecido da vizinhança foi morto e comido, havendo muito sangue, e as 2 patas traseiras e o rabo do gato sendo arrancado. O guarda decidiu registrar um boletim de ocorrência para explicar que ele não teve nada a ver com tamanha crueldade contra o pobre animal. No segundo boletim de ocorrência, o que chamou a atenção da polícia foi que o funcionário teria visto o animal e descreveu vários animais que tem no Brasil e que poderiam bater com a descrição. Dentre eles estava o javali, a onça negra e o lobo-guará, todos nativos brasileiros. E foi o boletim de ocorrência que chamou a atenção pela comparação com o caso do Gilmar,
pai de família morto, que ocorreu no ano anterior, e deixou a comunidade muito abalada. Na terceira ocorrência, o guarda noturno ligou para a polícia, relatando que o animal estaria tentando arrombar a guarita, e logo pediu ajuda urgente. E logo começou uma ronda noturna das 3 da madrugada de dentro do cemitério. O cemitério de Vila Nova é um lugar de descanso, muito bonito de dia, mas muito assustador durante a noite. Principalmente em noites de chuva, mas o que chama a atenção é a limpeza e o cheiro de flores. O guarda caminhava na chuva, quando ele percebeu um leve cheiro ruim e marcas de barro no chão. Instintivamente, ele se agachou por entre as grandes lápides, e foi aí que ele percebeu que não estava sozinho, pois havia uma criatura dentro do cemitério. Ainda escondido, o guarda percebeu que o animal também se esgueirava por entre as lápides e tumbas, sem fazer nenhum barulho. O guarda usou um dos jazigos familiares para se esconder e trilhar um caminho para a guarita sem ser visto. Depois de alguns minutos, o guarda olhou para trás e finalmente viu o animal, de corpo inteiro, rondando exatamente no mesmo jazigo onde ele tinha se escondido. Aquela coisa era um enorme cão negro em pé. Por um momento, ele até tinha aparência bonita, por parecer um cachorro curioso. O seu corpo peludo era de um homem, mas a sua cabeça era de um cachorro. Com certeza, aquela criatura era um lobisomem. Assim que aquilo começou a cheirar o ar, a criatura tomou uma expressão feroz e assustadora. E o guarda estava sendo seguido. Ou pior, estava sendo caçado. O guarda se apressou e se trancou na guarita, onde tinha um telefone. Ele chamou a polícia, enquanto o lobisomem cercava a guarita. Ele conseguia ver o lado de fora por frestas da janela, e finalmente conseguiu ver os olhos vermelhos e negros do lobisomem. E depois ele sumiu. Houve um silêncio e um cheiro de suspense. E depois se ouviu um enorme barulho no banheiro. O lobisomem chegou a arrombar a janela do banheiro para tentar entrar. O guarda podia ver a criatura rondando a guarita de forma silenciosa por horas, no meio da chuva. Foram horas de tensão, onde ele só conseguia ouvir o som da própria chuva. A brigada militar só chegou após as 5 da manhã. E quando foi perguntado como o guarda sabia que tinha que se esconder, ele disse: "Eu ouvi a voz da minha falecida mãe dizendo que eu estava em perigo e que era para mim se esconder." Os relatos até agora somam ataques a animais domésticos, um arrombamento com tentativa de entrada, 2 pessoas feridas e 1 pessoa morta. Tudo relatado em boletins de ocorrência. Foram dúzias de avistamentos relatados durante os anos. Situações como essas se tornam muito difíceis de se fazer uma investigação, pelo fato de os ataques serem raros. São coisas de 1 ataque por ano. Quando se trata de bandidos, por outro lado, eles cometem crime quase toda semana. Isso levou o delegado responsável a conversar com outros delegados durante uma noite de churrasco e uma comemoração tradicional gaúcha. Bem, era uma noite clara, com delegados gaúchos em volta da fogueira, tomando chimarrão, cerveja e comendo um bom churrasco, e discutindo esses causos. E daí foram coletadas importantes informações sobre lobisomens.
Informações essas que a polícia tem e que não são de conhecimento público. Um delegado, tomando chimarrão, começou a contar. As histórias de lobisomem na polícia brasileira dão conta de seres que não são de todo irracionais. Eles entendem frases e podem ser mais inteligentes do que os animais. E o que mais assusta é que realmente gostam de caçar, sentindo prazer em matar e devorar animais e pessoas, sendo capazes de violência sexual e sadismo envolvendo dor e sofrimento. Nas histórias da polícia, ninguém é capaz de correr de um lobisomem. Um lobisomem consegue pegar o cheiro da vítima e perseguir ela por anos. Um lobisomem fede, mas o pior cheiro é o mijo do lobisomem. E isso significa demarcar território. O lobisomem sempre volta onde marca o seu território. Mas a parte mais assustadora é que talvez faça a diferença entre uma história real e outra história que é fictícia é o uivo do lobisomem. Pois o lobisomem nunca uiva sozinho. Ele sempre uiva para chamar outros lobisomens. O uivo é uma tática de caça em matilhas. Raramente se escuta histórias de matilhas de lobisomem, porque ninguém escapa de uma matilha de lobisomem. Um outro delegado tomou a conversa para explicar esse caso. E ele disse: na polícia existe o silêncio sobre a lei do olho por olho. Quando o bandido mata um policial e os companheiros policiais invadem a boca usando toucas ninjas para matar o bandido, o lobisomem também pode ser caçado. Mas para isso se precisa de cachorros bem valentes. O cheiro forte deles denunciam fácil, mas nenhum policial tem coragem de ir atrás. Outro problema é que tu não pode usar lanterna, senão o bicho te enxerga de longe. E também não se pode ter cheiro algum. Tem que achar ou criar um cusco valente para treinar e esperar o lobisomem atacar de novo. E depois tu vai à caça dele. E cuidado com o uivo. O uivo é sinal de matilha, de armadilha e de morte. No dia 14 de agosto de 1987, uma antiga casa que já não existe mais, onde foram construídos os condomínios Alphaville, tinha uma festinha infantil. Algumas crianças saíram para brincar de polícia e bandido, no mato. E uma delas era uma menina, que se chamava Cacá, e tinha 7 anos de idade. Estava tudo indo muito bem, até umas 9 da noite. As crianças e os adolescentes começaram a brincar de gato Mia no meio da floresta. Na brincadeira, parecida com esconde-esconde, as crianças tinham que se esconder enquanto alguém procurava todo mundo no escuro. A Cacá adorava a brincadeira porque a sua cachorrinha Peta achava todo mundo. E foi durante o ato das crianças se esconderem que um dos garotos presenciou uma cena horrível. Tentando se esconderem, o menino e a Cacá mal perceberam quando começaram a serem puxados mais para o meio do mato. Estranhando a situação, o menino se soltou e se virou para ver quem o estava puxando. Aquilo foi uma cena extremamente silenciosa e lenta. O menino e a Cacá viram um enorme cão negro de pé, bem ao lado deles. Uma das suas mãos estava simplesmente deitada em cima do ombro da menina. E quando o menino fez menção de gritar, o enorme cão apenas lhe mostrou os dentes de um gesto como se falasse: se gritar, eu mato os dois. A sua outra mão foi lenta e silenciosamente se aproximando do rosto da Cacá.
E então ele tapou a sua boca para que ela não gritasse. E daí ele apenas saiu andando com a garota. Minutos depois, quando uma das crianças encostou no menino, é que ele começou a gritar. Ele havia ficado com tanto medo que paralisou por vários minutos, enquanto a Cacá foi levada pelo monstro. E se existe uma coisa que deixa um policial com sangue no olho, é mexer com criança. E quando o delegado ouviu sobre a ocorrência no rádio, ele fez a VTR dar um cavalo de pau no meio da avenida Otto Niemeyer. A VTR era um Fusca e chamou outros efetivos para acompanhar. E pediu para passarem na casa dele para pegar o cão tropeiro. E em pouco tempo, as viaturas já estavam no sítio. E na hora de ouvir o depoimento do menino, o delegado perguntou o que ele havia visto. Ele falou, chorando, que foi um bicho. O delegado perguntou se foi um homem ou se foi um bicho. E em seguida, o delegado pegou o menino e o levou para outro lugar da casa. Se agachou para olhar fundo nos seus olhos. E foi aí que ele viu a verdade. O garoto havia visto um lobisomem. Pouco depois, chegou a última VTR da noite, trazendo o tropeiro, o cão farejador, que iria ajudar na caçada. Ele veio no banco de trás da VTR, junto com um bandido preso que estava indo para a delegacia. O mesmo já havia tomado boas mordidas no caminho, e o delegado se encheu de orgulho do cachorro. Enquanto os policiais se preparavam, foi rezado um Pai Nosso e uma Ave Maria, pedindo proteção. Durante as preces, podia-se ouvir trovões ao longe. Iria começar a chover. Os policiais resolveram se apressar antes da chuva e já começaram no trote. O tropeiro foi na frente para pegar o cheiro. Enquanto estavam no mato, o delegado começou a explicar. Senhores, espero que gostem de filmes de terror. Estamos caçando um lobisomem. Lenda ou não, estamos caçando um doente mental que se comporta como um lobo e que acha que pode raptar e matar uma criança no nosso turno de trabalho. Vamos deixar isso acontecer? Todos os brigardianos falaram que não, que isso não iria acontecer. Senhores, eu não me importo se ele realmente se transformou em um monstro, ou se botou uma fantasia e uma máscara. Ele tem atacado pessoas e animais aqui por vários anos, e não vamos deixar isso acontecer. Enquanto caía os primeiros pingos de chuva, havia apenas o som dos sapos. Um silêncio havia se mantido para tentar ouvir a criança. E só se ouvia os sons da chuva. Os policiais começaram a adentrar a mata fechada. E mais à frente, lentamente atravessaram uma sanga. Chegaram a um campo e adentraram a mata fechada de novo. A chuva estava ficando mais forte. Mais à frente ficava uma parte da mata cheia de árvores altas. Foi nessa hora que o tropeiro começou a latir. Ele tinha achado o cheiro. E foi aí que os policiais apagaram as lanternas. O olho humano acostuma com o tempo à escuridão. E assim, eles teriam vantagem tática de que os brigardianos também não seriam vistos facilmente. O delegado aproveitou para puxar o revólver. O tropeiro guiava a polícia correndo. E foi quando eles escutaram uns latidos ao longe. Os latidos eram de um cachorrinho que latia ao longe. Eles chegaram nas árvores. Ouviu os latidos, mas não viam nada. E foi quando resolveram chamar a criança, a qual respondeu de cima da árvore. Um dos policiais teve que subir na árvore para resgatar a menina. E uma surpresa foi a cachorrinha Peta, que mesmo escondida, não abandonou a criança. A Cacá
foi lentamente resgatada da árvore. A criança começou a contar à polícia que o lobisomem a carregou correndo e, quando percebeu o latido da sua cachorrinha Peta, que latia e se escondia, o lobisomem simplesmente soltou a criança para tentar pegar a cachorrinha. Ele jogou a criança no chão para ela bater de cabeça na árvore e correu atrás da cachorrinha. E foi nessa hora que a criança subiu na árvore. Na volta, o cachorro tropeiro e a cachorrinha Peta começaram a latir, o que fez o grupo parar. O delegado pediu para todo mundo continuar enquanto ele ficava para trás, pois ele iria enfrentar o lobisomem sozinho. Lentamente, o grupo foi se afastando e deixando o delegado para trás. Só se escutava o barulho da chuva e, eventualmente, o som de um trovão. E foi aí que se escutou o rosnado do cachorro tropeiro, companheiro valente que ficou com o delegado. E logo se ouviu um rosnado muito mais grave que saiu da escuridão. Finalmente, o delegado e o lobisomem estavam frente a frente. E o delegado apenas disse: "Eu vou te ensinar a não mexer com criança." O monstro partiu para cima do delegado. E foi aí que ele tomou um tiro no peito. Mas mesmo assim, ele se jogou em cima do delegado e os dois caíram no chão. O tropeiro conseguiu cravar os seus dentes no braço do lobisomem, enquanto o delegado disparava mais um tiro na barriga do bicho. O lobisomem morde com força o braço do delegado, enquanto lhe dá violentas patadas na cabeça que lhe tiram sangue. Tropeiro também ganha uma patada na cabeça. E é então que o delegado mira a sua arma na cabeça da fera e atira. O lobisomem cai para trás, mas tenta se levantar. O delegado também começa a se levantar, enquanto os outros brigadianos voltam correndo a tempo de ver o lobisomem ainda em pé, porém cambaleando. Desta vez, o delegado mira na cabeça e atira de novo. O lobisomem cai tremendo no chão e aos poucos começa a diminuir de tamanho, mudar de forma e perder os pelos. E logo volta a ser um homem nu. Era um antigo morador da Restinga. No boletim de ocorrência, ao invés de escrever a palavra lobisomem, escreveram tarado, estuprador de criança. Trocaram um monstro por outro monstro, sem precisar mentir. Boa noite.